com Deus não é só uma aliança de metal, que isso aqui o fogo derrete. Pacto com Deus é você ter vida com Deus. E quando você tem vida com Deus, gente, tudo, repita comigo, diga, tudo vai servir para o meu bem. Não importa se é bom ou ruim, tudo vai ser para o bem. Porque, olha o título da palestra de hoje, leia bem alto aí. Mais uma vez, com Deus, mas com Deus. Você está com Deus? Deus está com você? Olha o que ele diz aqui, ó, vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, diz assim: disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali o que? Um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram uma madeira, e sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu aonde? Aonde, gente? E ele falou o quê? Ai, meu senhor, ele era emprestado. Preste atenção aqui. Hoje em dia parece besteira, né? Um machado. Machado. Mas na época você tem que entender que o ferro antigamente era muito difícil, era muito caro. Porque não tinha o maquinário que tem hoje para moldar o ferro, para forjar o ferro. Quem está entendendo? Era tudo caro. E a ferramenta, que além de ser emprestada, ainda cai aonde? Tem gente que ela tem que pegar emprestado para poder trabalhar. Eu já atendi pessoas que ela aluga um carro para poder trabalhar de Uber. O carro não é dela, aí o carro vai e quebra, vai dar problema. Está compreendendo? Ela tem que pegar emprestado para trabalhar. Olha que situação. E a vida dela só vai o quê? Afundando, afundando, até o que ela pega emprestado dá problema. Tem gente que, se ela pegar um carro emprestado do outro para fazer uma viagem, o carro dá problema, ela bate o carro. Aonde ela toca, o quê? Afunda. Diga assim: mas a fé, não, fala com vontade, a fé tem poder para levantar o que afundou. Não importa se a tua empresa está afundando, se os teus negócios estão afundando, sabe, se está indo de mal a pior, se você estava precisando até hoje e pegar emprestado para poder tentar gerar um recurso em cima daquilo, Deus te trouxe aqui para te levantar hoje. E ele diz assim, olha só: e disse o homem de Deus: onde caiu? Olha a importância de você ser uma pessoa de Deus. Onde caiu? E ele o que? Mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez o que? Fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a mão, e o que? Você está vendo só? O outro já estava entrando o que? Em desespero. O homem de Deus foi lá: não, só me mostra onde está o problema. Você, é o que eu falei ainda há pouco, não é você ter uma aliança de metal no dedo, é você ter vida com Deus. Quando você tem vida com Deus na hora das lutas, preste atenção, gente, na hora das lutas, na hora que se levanta um problema, na hora que a coisa começa a afundar, ao invés de você se desesperar, você confia, você crê, você usa a sua fé. Imagina o profeta Eliseu mandar um ferro flutuar. Tem que ter o quê? Tem que ter confiança em Deus, tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter ousadia,
Tem gente que ela não tem essa ousadia da fé, ela vê o problema lá, ela não tem coragem de desafiar o problema, ela não tem coragem de determinar que vai acontecer o contrário do que ela está vendo, ela só se curva para a situação, ela só se afunda. Preste atenção em mim, quando você vê a coisa andando para trás, não é você ficar olhando para a situação, é você olhar para a fé que existe dentro de você, porque com essa fé, você tem poder para levantar o que afundou. Diga amém. E ele continua dizendo assim, ó: e o rei da Síria fazia guerra contra Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o quê? Olha só, o inimigo com estratégia para quê? Para atacar Israel, fazendo os planos de guerra para atacar Israel. Mas o homem de Deus, você tem que ser homem de Deus, mulher de Deus. O homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: guarda-te de não passares por este lugar, porque os sírios descerão ali. Está vendo como Deus guarda? Deus revelava para o homem de Deus por onde o inimigo ia atacar, as armadilhas que o inimigo estava criando no caminho do rei de Israel. Eu sei que tem gente aqui que tem muitas armadilhas no seu caminho. Tem ou não tem? O que não falta é gente para querer puxar o seu tapete, o que não falta é gente para querer passar a perna em você, criar laços no teu caminho. Mas quando você é uma pessoa que tem vida com Deus, Deus te guia, Deus te guarda de caminhos que vai fazer você tropeçar. Não é o que está escrito? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele dá ordem aos anjos para você não tropeçar em alguma pedra. Então Deus guia, Deus livra das armadilhas do caminho, das ciladas que tem no caminho, porque o que não falta no caminho da prosperidade, no caminho financeiro, é gente para querer te derrubar, é gente para querer puxar teu tapete. Verdade ou mentira? Bom dia, gente. E ele diz assim, vamos lá: guarda-te de não passares por ali. Versículo 10: por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma vez, nem, quer dizer que foram o quê? Várias vezes, Deus livrando ele das armadilhas que o inimigo armava, porque Deus revelava para o profeta, e o profeta orientava ele. Quem é o profeta hoje que te orienta? Quem é? É o Espírito Santo. É Ele que te dirige através da palavra. Você vem aqui, se você é uma pessoa que tem vida com Deus, Deus fala com você através da palavra. Deus fala, Deus te dirige. Tem gente que eu já atendi, e a pessoa diz assim: pastor, eu tinha marcado o atendimento, mas nem precisa mais, porque Deus já falou comigo na hora da reunião aí. Quem já aconteceu isso contigo? Por quê? Porque Deus fala, Deus guia, Deus orienta, através do Espírito Santo, na boca do pastor, na boca da pessoa, na palavra dele. E ele diz assim, ó: então, olha como os inimigos ficam, como, gente? Se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria. O rei da Síria ficou perturbado, o inimigo ficou revoltado, injuriado. Como que pode? Toda armadilha que eu armo contra o rei de Israel, ele não cai. Está entendendo? Como que pode? Quem já ouviu aqui alguém falar assim: como que pode? Essa igreja aí, todo mundo persegue, todo mundo fala mal, mas a igreja não para de crescer. Quem já ouviu isso? Por quê? Porque Deus dirige, Deus vai conduzindo. Está compreendendo? E ele diz assim: e o rei da Síria ficou perturbado e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos aqui é pelo rei de Israel? Ele disse: só pode ter um traidor aqui no meio, não é possível, porque o que eu falo aqui, os projetos, o que a gente planeja contra o povo de Israel, eles não caem. Tem algum traidor no nosso meio. Mas olha o que o servo dele continua dizendo, vamos lá,
E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está onde? Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Até o que você fala na tua cama, Deus revela para ele. Ele faz o rei ficar sabendo. Não adianta. Você nunca vai conseguir atacar, porque Deus revela para ele. Eu já vi pessoas que se arrebentaram dentro da igreja. Quem já viu também? Por quê? Porque não ouviu a voz de Deus. Não é que Deus não tenha falado, não. Deus falou, Deus orientou. Tem gente que eu já atendi, ela disse assim: pastor, Deus falou comigo que não era para mim ter entrado nesse negócio, mas eu fui teimoso, eu fui teimosa. Tem gente que, pastor, Deus falou para mim não casar com esse fulano, Deus falou para mim não namorar com essa fulana aqui, mas eu ignorei a voz de Deus, e eu quis fazer do meu jeito e me arrebentei. Deus fala, cabe a você o quê? Bom dia, gente. Dá ouvidos, porque ouvir todo mundo ouve. Para ouvir basta não ser surdo, é ou não é? Que você vai ouvir. Mas dar ouvidos é diferente. E ele diz assim, olha só, vamos lá. Aonde foi que eu parei? Aqui, versículo 13. E disse: vai e vê de onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá o que? Leia bem alto: cavalos e carros, e o que? Os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha para mim aqui, era quantas pessoas que o rei queria prender? Bom dia, gente. O profeta Eliseu. Ele mandou cavalos, carros, um exército. Porque se você é uma pessoa de Deus, você vale mais do que um exército. Você vale mais do que um exército. Um exército inteiro, igual dizia Davi lá em Salmos: ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei no meu coração. Está compreendendo? Porque a rainha da Inglaterra disse assim: eu prefiro enfrentar um exército armado. Quem conhece essa frase dela? Do que? Do que um homem de Deus de joelhos dobrados. Porque quando uma pessoa de Deus dobra o joelho, homem ou mulher, não importa, o céu desce. E aí, meu amigo? Quem vai mexer com essa pessoa? O profeta Eliseu lá no alto do monte, eles cercaram a cidade. E diz assim, olha só: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse, leia bem alto: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas ele só estava em 2. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de quê? E carros de fogo aonde? Olha aqui para mim. Por isso que você tem que ser de Deus, gente. Você tem que ter vida com Deus. Olha para mim. Ei, se você não tem vida com Deus, você vive pelas circunstâncias, você vive pelo que os teus olhos veem, pelo que o teu coração sente, pelo que o teu ouvido escuta. Você ouve uma notícia ruim, você se desespera. Você vê uma situação difícil, você se desespera. É igual o servo de Eliseu. O auxiliar de Eliseu, quando viu a situação, estava entrando em desespero. Por quê? Porque ele não tinha a visão espiritual. Quando você tem a visão espiritual, você sabe que Deus está com você. Então você não se desespera com o que está do lado de fora. Igual dizia o apóstolo Paulo, desculpa aí o grito para acordar quem está dormindo. Paulo disse assim: nós não vivemos por
por vista, mas pela fé. O que isso quer dizer? Quem está dormindo, diga amém. Quer dizer o seguinte, que não importa o que os teus olhos estão vendo, quem vive pela fé não se guia pelos olhos físicos, se guia pela palavra. O servo desesperado, e Eliseu o quê? Calma, rapaz, não temas. Não tenha medo. Eu estava lembrando hoje de manhã, quando o bispo foi preso, lembra? Ele atrás da grade lá com a bibliazinha, falou, não sei por que Deus permitiu, mas é para o meu bem. Você viu o desespero ali? Por quê? Porque quando eu sou de Deus, quando eu tenho vida com Deus, eu sei que eu sempre vou estar na vantagem, em qualquer situação. Não é pelo que eu estou vendo do lado de fora. Eu sei que Deus está no controle de tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dEle. E se Ele está permitindo eu viver aquilo, vai ser para o meu bem. Vai ser para o meu bem. Quem está compreendendo nada? Então preste atenção para entender. E ele diz assim, e como desceram, Eliseu orou ao Senhor e disse, olha o que Eliseu pediu, Senhor, fala bem alto, fere essa gente de quê? E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Diga, Deus pode cegar meus inimigos. Fala forte. Eu nunca esqueço de uma vez que um pastor fez isso, um bispo, que estava manifestado um espírito numa senhora, e o demônio falou assim, eu vou matar o filho dela. Aí o bispo perguntou, o filho dela está por aqui? Tem um familiar? Aí o filho estava lá. Aí quando o rapaz vinha na frente, o demônio queria avançar nele, e aí o bispo ficava na frente, segurando assim para não deixar. Aí o bispo falou assim, quer ver uma coisa? Ele pegou o óleo ungido, ungiu o rapaz, e falou assim, meu Deus, guarda ele. E o bispo saiu da frente, e o demônio fazia assim, cadê ele? Onde que ele está? E passava do lado do rapaz e não enxergava o rapaz. Deus cega os nossos inimigos, Deus nos torna invisível aos olhos do diabo. Tem uma canção que diz assim, no santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Quem conhece? Eu lembro que a minha mãe era macumbólica, meio macumbeira, meio católica. E o que aconteceu? Antigamente não tinha muito telefone, internet, né? Era ligação de telefone, era muito cara a ligação. Então ela pegava R$5 e ia lá na macumbeira para jogar as cartas, para ver como que a minha irmã, que estava morando em outra cidade, como que ela estava. Aí a macumbeira, olha, ela conheceu um rapaz, olha, tal coisa. Aí quando a minha mãe ligava, que ela deixava para ligar num horário que era mais barato, eu não lembro que horário que era, a macumbeira batia o que a macumbeira tinha falado. O que aconteceu? Quando a minha irmã veio para a igreja universal, se batizou nas águas, eu nunca depois que eu me converti, que eu entendi, porque a minha mãe foi lá, e a mulher falava assim, jogava as cartas e dizia assim, eu não consigo enxergar ela, parece que tem uma neblina assim, que ela está atrás dessa nuvem. É muito forte, né, gente? Depois que eu me converti, que eu entendi. Por quê? Porque é igual diz a palavra, que a gente está encoberto aos olhos do diabo. Você vê que Deus cegou os inimigos, eles não reconheciam Eliseu, estava na frente dele. É brincadeira. E ele diz assim, vamos lá, onde que eu parei? Versículo 19, então Eliseu disse-lhes, não é este o caminho, e nem esta é a cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que vocês buscam. E guiou eles até onde?
até Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a este os olhos para que eles vejam. E o Senhor abriu os olhos para que vissem, e eis que eles estavam aonde? Sabe o que é isso? Deus cegou os inimigos. Eliseu guiou eles até o meio da cidade, que a cidade era cercada pelo exército de Israel. Quando eles estavam lá no miolo, e o exército todo ao redor deles, Eliseu disse: agora pode abrir os olhos deles. Agora eles vão fazer o quê? Quem vai ter coragem de levantar a espada contra Eliseu? E o rei de Israel fala assim: ó, vamos lá, vai. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse o quê? Não os ferirás. Ferirás tu os que tomaste como prisioneiro com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão para que comam, e se vão para o seu senhor, que voltem para o seu rei. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram, beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais as tropas dos sírios aonde? Nunca mais os inimigos voltaram. Mas até para o inimigo ele deu de comer e deu de beber. O que a Bíblia diz? Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se o teu inimigo tiver fome, está compreendendo? Deus cega os inimigos. Você não tem que ficar com medo da concorrência, você não tem que ficar com medo de quem quer puxar teu tapete, de quem quer ser o mal. Não importa, meu amigo. Deus cega os teus inimigos. Quando você tem vida com Deus, e ter vida com Deus não é vir só segunda-feira na igreja, não é estar aqui só segunda-feira, pegar uma aliancinha, vir o dia que quer, não. Vida com Deus é aqui, é lá fora, é falar a verdade. Quem está entendendo? É você ter um compromisso com Deus. Quarta, domingo, você está buscando o Espírito Santo. É você, antes de dormir, fala com Deus, acorda, fala com Deus. Quem está entendendo? É você ter vida com Deus, é todo dia você meditar na palavra de Deus. Então Deus faz parte da sua vida. Você não lembra de Deus só quando as coisas dão errado, você não lembra de Deus só quando tudo vai para trás, não. Mas quando você tem essa vida com Deus, Deus cega os inimigos. Quem está entendendo? Pode um exército se levantar contra você. Deus não impediu o exército de ir até Eliseu, mas não deixou tocar num fio de cabelo dele. E hoje essa história está aqui por quê? Por que essa história está aqui? Porque primeiro Deus permitiu o problema se levantar. Mas como Eliseu se manteve confiante, não, rapaz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Hoje essa história passa o que para a gente? Fé. De que quem confia em Deus, diga: Deus não falha. Eu não ouvi. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Nós vamos clamar agora, mas eu quero que venha aqui diante do altar para esse clamor. Você que diz assim: pastor, preste atenção. Você que diz assim: pastor, eu preciso mudar minha visão, porque eu estou igual o servo de Eliseu, só estou enxergando o problema. Eu durmo pensando no problema, acordo pensando no problema, meus olhos estão no problema e não em Deus. Parece que o problema é maior do que a fé que eu tenho. Por quê? Porque os teus olhos estão no problema. Falta você ter essa visão espiritual. Está compreendendo? Você que diz: pastor, eu estou igual lá o rapaz do machado, eu estou pedindo emprestado e até o que eu peço emprestado está afundando, minha vida está só afundando. Mas a fé tem poder para levantar. Amém? Pode vir aqui na frente também. Você que diz assim: pastor, o que não falta é gente no meu caminho armando ciladas contra mim. E eu quero que Deus venha me livrar dessas armadilhas, dessas ciladas que está diante de mim. De repente você já caiu em muito laço, muito golpe.
Mas se você aprender a partir de hoje ter vida com Deus, a partir de hoje Deus vai guiar teus passos. Você vê que Deus ia livrando, né? E o rei falava: eu não consigo pegar esse rei de Israel, como é que pode? Tem algum traidor aqui no nosso meio que está revelando para ele nossos planos. Você vê que tem gente que às vezes o concorrente quer o teu mal, mas se você tem vida com Deus, você não precisa se preocupar com ele não. Você sempre vai estar à frente dele, porque com Deus, coloca aí novamente o título da palestra. Vocês estão meio desanimados, né, gente? É que demorou a entrar ali. Fala com vontade. Com Deus. Pastor, mas eu estou vendo ao contrário. Não importa o que você vê, o que importa é quem está com você. O problema é que o ser humano, ele não confia que Deus está com ele como deveria, porque se confiasse, não interessa o lado de fora, você virava o jogo, você mudava qualquer situação. Tem uma canção antiga que diz assim, quem confia em Deus, jamais perde a batalha, sua fé não falha, Deus nos faz vencer, tormenta vira brisa, noite vira dia, porque Deus tem poder. Levante as mãos para os céus então agora,